também, que é a reunião do JARE, né? É uma comissão do JARE, de multas aí, que é aplicada nos veículos. E agora, terminou essa reunião, vai começar uma do Wagner, que ele veio, que é o secretário, ele vai reunir o pessoal dele para conversar um assunto interno. E aí para nós fica prejudicado, mas não tem problema, nós temos essa sala, qualquer coisa nós podemos usar a sala do quinto andar, que é a sala de como é que chama lá? Você consegue acompanhar o áudio aí? Só um minuto, Nilson, perdão. Você está ouvindo o que o Nilson está falando ou não? Uhum. Que a sala não pôde ser utilizada porque estava com outra... Tinha reunião do JARE. Reunião. E agora começou uma outra reunião do secretário Wagner. Mas aí não tem problema nenhum. Aí depois a gente pode usar aí a sala do quinto andar, que é a sala de fazer a licitação, e a gente pode usar a nossa sala aqui também, porque aqui essa aqui ela pertence ao sétimo andar. Então tem gente de outros departamentos também, porque às vezes tem dia que tem reunião o dia inteiro aqui, então começa. Na verdade, assim, lá estava reservado toda a última quinta-feira para o nosso conselho, só que veio o tempo que a gente não está utilizando. Então, mas aí a gente indo lá e falou assim, ó, a partir de agora a gente vai voltar a usar a nossa agenda, a gente já se alinha certinho, mas se tiver algum imprevisto como esse, a gente já se antecipa antes de já conseguir uma sala mais ampla, né? A Indira está ouvindo direitinho? Tá, você está ouvindo? A minha apresentação não aparece, né, Indira? Não está aparecendo. Você quer me encaminhar para eu tentar? É a pauta, né? A pauta está no WhatsApp que eu encaminhei, é aqueles mesmos itens, né? Que é, primeiro, nós temos que resolver as questões das atas, então lembrando que na minha cabeça não é essas coisas, mas o primeiro item são as atas, né? Que são as atas da 11ª reunião, né? E também a ata da reunião extraordinária que nós fizemos acerca do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que eu comecei a escrever, né? Porque como a Rosali nem o Nilson puderam participar da reunião, eu encaminhei o vídeo, né, da maneira como ele foi feito, mas ainda não houve, então, a escrita. Então, eu comecei a fazer isso porque nós precisamos acelerar essa situação para compreender, porque, além de diretrizes orçamentárias, ela vai acontecer, né? E se nós não tomarmos nenhuma ação no sentido de fazer com que se crie a tal da conta do Fundo do Meio Ambiente, né? E se direcione qual é, de todo aquele arcabouço que está na lei, que nós descobrimos que agora existe, a partir do seu levantamento, viu, Indira? Sim. Tudo que está previsto na lei, se nós não dissermos, certo? Vemos, a princípio, parece que o Conselho pode fazer uma deliberação e submeter à sanção do Executivo. Diz, ó, então entrou a verba XYZ, 10% foi para o fundo. Pá, então, beleza, nós podemos fazer isso a princípio, né? E aí, mas para além disso, dizer, foi para o fundo, e agora nós temos que colocar também os termos de referência para os projetos, né? Lá também está colocado na lei quais são a ordem de prioridade. Primeiro, as questões do Executivo, tem uma série de situações que já estão em andamento e tal, mas existem os projetos que podem ser da sociedade civil, que vão para dentro, né, de acordo com um script que tem que ser criado, não foi criado ainda, ele precisa ser criado esse script para que as organizações da sociedade civil possam submeter projetos que possam ser financiados pelo dinheiro que passa por dentro do Fundo do Meio Ambiente, né? E aí existe uma série de coisas que eu não tenho esse domínio, porque, como eu disse, eu não sou um advogado e muito menos um tributarista, né? Mas nós solicitamos as informações para que as pessoas dissessem, olha, ponte, qual que é o recurso que pode ser direcionado? É 10% disso, 5% daquilo outro, tal, só que a informação que veio foi que a conta não foi criada, né? Porque existe a lei, mas a conta não foi criada. Então, precisava ter o conselho. Isso, né, a princípio, nós sabíamos, né? Então, essa é uma demanda. Mas vamos colocar fluxo na nossa pauta. Primeiro, as atas, né? As atas das reuniões que se passaram, que nós precisamos ver e aprovar para que o funcionamento do nosso conselho ele fique regulamentado, tá? Então, a Rosali encaminhou
a ata da 10ª reunião, né, que aí por conta da data eu pensei que fosse da 11ª, né, mas, então tem alguns detalhes. Aí, Rosali, também eu já gostaria de deixar registrado com relação a essa ata que eu li ela lá integralmente, que, assim, existe uma fala lá no meio, certo, que diz assim, que o Conselho tem conhecimento integral do que o Executivo executa, né, do que, vamos dizer assim, das obras, e não sei o que tal. E aí eu tenho que dizer que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque eu já disse aqui, e vou voltar a dizer novamente, que o Conselho ele tem que ser chamado a participar das situações. Não é que nós temos que buscar as informações têm que chegar até o Conselho, entendeu? Porque os participantes da sociedade civil não são funcionários da Prefeitura. Quem é funcionário da Prefeitura tem as suas obrigações funcionais, tem o seu conhecimento da alçada, do cargo que foi investido e tudo mais, e tem algumas obrigações prerrogativas, inclusive uma carga horária. Quem é da sociedade civil não conhece e não tem esse mesmo trâmite, certo? Ou esse mesmo fluxo de trabalho, né? Então, para efeito geral, vamos dizer assim, para o Conselho do Meio Ambiente, o que tem que acontecer? As informações têm que chegar. Tem projeto acontecendo na cidade, precisa de uma deliberação, tem que mandar para o Conselho. O Conselho não tem competência técnica, o Conselho tem que contratar a partir do momento que tiver o tal do fundo. Entendeu? Mas as informações, independentemente de qualquer coisa, elas têm que chegar aqui nesse Conselho. Está acontecendo uma obra, vamos fazer isso, tem que chegar aqui. Entendeu? Nós não temos que buscar em nenhum lugar isso. A informação tem que vir, tem que ser apresentada por alguém. E quem é alguém, certo? Alguém que está no poder público. Então, se alguém tiver algo a dizer sobre essa questão, a gente abre no momento de outras pautas e se encaminha, tá? Então, só para colocar fluxo, isso com relação à ata da 10ª reunião, que está dizendo que o Conselho tem integral conhecimento. Então, isso não é verdade. Então, isso tem que ser retificado. Porque senão fica parecendo que nós estamos de acordo com as coisas que estão acontecendo. E isso também não é verdade. Porque para estar de acordo, eu preciso saber o que está acontecendo. E se eu não sei, como eu posso estar de acordo? Então, só para colocar fluxo na situação. Presidente, mas isso foi uma fala de alguém? Não, está escrito na ata. A ata da 10ª reunião vai ser feita a leitura também? Isso. A leitura toda a gente acha onde está escrito. Na íntegra? Sim. Então, mas eu já antecipei, né, a situação antes da leitura. Perdão, é que essas coisas acabam me... Eu peço perdão, inclusive, a todos também. É que está escrito lá, né? É lógico que teve algumas alterações, mas na primeira leitura que eu fiz, da primeira que me chegou, existia essa informação de que o Conselho tinha integral conhecimento das situações que acontecem na Prefeitura, ou das, né? Então, e isso não é verdade. Porque nós estamos na nossa 12ª reunião e nenhum projeto da Prefeitura chegou aqui nesse Conselho, que se conste na ata da 12ª reunião. Nenhum projeto chegou no Conselho para ser apresentado, retificando, esse chegou a questão, por exemplo, do plano de resiliência climática. Esse chegou, a Rosali apresentou e tudo mais, né? Isso sim. Outros não houveram, tá? Então, para que fique claro. Então, se você quiser, então, como precisa fazer a leitura da ata, vocês podem proceder à leitura da ata. A ata que o Indira preparou, primeiro a 10ª, depois a 11ª, e depois eu faço a leitura parcial da ata da reunião extraordinária. Certo. Então, vamos lá. Rosali prefere ler a ata da 10ª ou quer que eu faça a leitura? Eu vou ler. Tá bom. Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Francisco Morato, aos 26 dias do mês de maio de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet, em formato online, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros, o Sr. João Matias, presidente do Conselho, a Sra. Ivonete Maria de Oliveira Costa, a Sra. Indira Pérez Aragão, a Sra. Renata Patrícia Alves, secretária de Educação e vice-presidente do Conselho. A Sra. Rosali Teixeira de Jesus, Departamento do Meio Ambiente, a Sra. Amara Salustiano Oliveira Bispo, a Sra. Priscila Ramalho de Souza, o Sr. Nil Serasa Ferreira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, o Sr. Silvio Leandro da Silva, Serviço de Assistência Médica SAMI, uma membra da cooperativa Ecoponto, a Sra. Aline. O presidente do Conselho, Sr. Matias, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e deu abertura à pauta.
Aprovação da pauta da 9ª reunião ordinária. Foi realizada a leitura na íntegra pelo membro do senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, da ata da 9ª reunião ordinária, ocorrida no dia 28 de abril de 2022. Para aprovação do Conselho, após a leitura, o presidente do Conselho, senhor João Matias, sugeriu algumas correções e se predispôs a realizá-las antes da aprovação da pauta pelo mesmo, não havendo nenhuma oposição por parte dos outros membros desse Conselho, referente à revisão do presidente do Conselho, senhor João Matias. Sendo apontado também que os recursos do governo do Estado só serão liberados para os municípios atenderem suas demandas problemáticas com a geração dos planos municipais, que devem ser discutidos com a sociedade civil. Segundo o presidente do Conselho, senhor João Matias, havendo então objeções quanto à presença da sociedade civil nesses debates, onde o senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Meio Ambiente, aponta a solicitação de componentes que estão sendo identificados, no entanto, não estão participando. Sendo apontado pelo senhor Nilson, Departamento do Meio Ambiente, que todos os conselhos do município de São Luís Morato estão realizando reuniões ordinárias de maneira presencial. Apenas o Conselho do Meio Ambiente está sendo realizado de maneira online. Sendo questionado o motivo das reuniões ordinárias do Conselho do Meio Ambiente não serem realizadas de maneira presencial. Questionamentos sobre as partes que o Conselho deve tomar foram também levantadas entre o presidente do Conselho, o senhor João Matias, e o senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Meio Ambiente, onde o senhor Nilson Serasa Ferreira aponta que o Conselho faz parte e atuará, haja vista que o Conselho possui conhecimento de tudo que a Prefeitura realiza. Exatamente nesse ponto que eu estou dizendo. Nesse ponto. Certo. Porque todos os projetos, certo? Nós não temos conhecimento de tudo, nós conhecemos parcialmente, para não dizer que nada aconteceu, teve o plano de resiliência climática. Então, só esse ponto. Perdão. Código de obras. Isso, o código de obra que também não foi chamado a participação do Conselho. O Conselho foi aberto a pública e não veio ninguém. E eu estava lá embaixo, na audiência, só que não veio ninguém. Ficou 20 dias no site da Prefeitura. A gente opinou. Sobre o plano, e também o plano de gestão integrada também foi passado alguma coisa, né? Passará por sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, passará por diversas audiências públicas. Vou repetir, sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, passará por diversas audiências. Nós vamos ter diversas audiências aí. Segundo o senhor Nilson Serasa Ferreira, o Departamento do Ambiente, para a sociedade civil, levante apontamento para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Direcionamento dos recursos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Necessidades de ações. O presidente do Conselho, senhor João Matias, deu abertura à pauta, relembrando que foi aberto um protocolo para sanar dúvidas em relação ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Chegou-se à conclusão que o fundo existe através de lei. Porém, por falta da constituição do Conselho, não foi possível captar fundos para o mesmo. Além disso, o fundo não dispõe de conta bancária aberta. Para tal medida, se faz necessária a criação de um estatuto. O presidente do Conselho, senhor João Matias, aponta a necessidade da criação do Fundo do Meio Ambiente para a utilização das verbas e funcionamento da máquina pública, em detrimento das pautas do meio ambiente, onde o mesmo se comprometeu a emitir seu parecer caso ocorra tempo hábil para relatórios e planos. O papel do Conselho e dos conselheiros, das obrigações dos membros do Conselho, a senhora Indira Pérez Aragão da Silva, aponta sobre a dificuldade de comunicação com o Conselho em relação à audiência realizada no dia anterior do primeiro dia do mês de junho, não sendo claro o convite, segundo a mesma, apontando a necessidade de horários não comerciais para a realização de reuniões presenciais, onde ocorrem em apenas horários comerciais, onde o presidente do Conselho, senhor Matias, aponta a subjetividade na comunicação com a falta de endereço, onde o senhor Nilson Serasa Ferreira
do Meio Ambiente, do Departamento do Meio Ambiente, aponta que o comunicado não foi elaborado pelo Departamento do Meio Ambiente. Houve apenas uma replicação, sendo apontado também a possibilidade de reuniões fora do horário comercial. Havendo objeções, o presidente do Conselho, Sr. João Matias, que aponta que foi definida reuniões híbridas em horário comercial para maior facilidade e participação dos membros. O senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, aponta a necessidade de participação dos suplentes, sendo possível a participação de outros suplentes. O presidente do Conselho, senhor João Matias, aponta a planilha que a senhora Indira Pérez Aragão, com todos os conselheiros para controle das reuniões. Mudança na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, Lei 2 do 3 de 2022. O senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, em conjunto com a senhora Rosali Teixeira de Jesus, Departamento do Meio Ambiente, indicaram a presença da diretora do Departamento de Serviços Urbanos para as próximas reuniões desse Conselho, visto que todas as demandas relacionadas aos resíduos sólidos agora são de competência desse departamento. Todos do Conselho aprovaram tal convite. O uso do solo no município e parcelamento das áreas de preservação. Em dado momento dessa reunião, o senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, utilizou-se de um exemplo onde o senhor Williams Pereira solicitou que uma vistoria fosse realizada em uma suposta área de preservação. O senhor Nilson, diretor do Meio Ambiente, respondeu que a área não se trata de área de preservação. Etapas e desdobramentos do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência das Mudanças Climáticas. O senhor presidente indagou o modus operandi do Departamento do Meio Ambiente em conjunto com o Conselho. Foram questionados alguns pontos em relação à comunicação entre os órgãos, visto que a mesma é de fundamental importância para o Conselho e auxilia a execução dos objetivos descritos no plano. Outros assuntos. O senhor Nilson Serasa Ferreira, diretor do Departamento de Meio Ambiente, recomendou que as futuras reuniões desse Conselho sejam feitas de forma presencial, independente do horário. A senhora Rosali Teixeira de Jesus, Departamento do Meio Ambiente, apontou a realização da ata em partes pelos membros do Conselho, pela demanda que todos possuem, juntamente em reuniões presenciais. Em dado momento da reunião, também informou das audiências públicas que se realizarão para a conjunta revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e convidou todos do Conselho para participarem destas. Ponto. Bom, com relação aos apontamentos do Plano Municipal de Gerenciamento, então, até para a gente colocar fluxo, que foi uma exigência que também colocaram para o Conselho, certo? Então, comunique-se oficialmente ao Conselho. Qual é a comunicação oficial, certo? A comunicação oficial é o e-mail oficial do Conselho. Mande-se para lá. Então, assim, olha, vai acontecer tal dia, tal hora, com antecedência. Não adianta me avisar a todos os conselheiros às 19 horas do dia 22 que no dia 23 vai acontecer uma reunião. Aí, vamos dizer, você não está querendo que as pessoas participem, né? As pessoas têm as suas vidas, certo? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. E vou dizer por que eu estou fazendo esse protesto. Porque em muitas situações, eu me ajustei a essa situação de um dia para o outro, ou em 2 horas. Dizer, olha, João, aqui, pá. Não, mas esse tipo de situação não é para todo mundo fazer. Eu fiz, né, voluntariamente, por minha conta própria, mas não recomendo a ninguém que faça. Tá? Uhum. Então, as comunicações elas têm que ser feitas oficialmente, certo? E qual é a comunicação oficial? Não é o meu telefone particular, não. É o e-mail do Conselho. Eu olho ele lá, está aqui a vice-presidente, que também olha, que responde, que vem aqui, né, assinar os documentos, se for o caso, né, na diretoria do meio ambiente. Então, só para deixar isso claro. Tá? Então, com relação a essa ata, a única objeção que eu coloco, certo, é esta objeção de que o Conselho tem conhecimento pleno. Isso não é verdade, entendeu? Então, é preciso reformular isso. Reformulando,
eu estou de acordo e aprovo a ata. Se tiver alguém que tem alguma coisa contra, mais, que queira falar, tudo bem. Mas, com relação a esse ponto, eu gostaria de deixar que se clarificasse. O Conselho tem conhecimento daquilo que chega ao conhecimento do Conselho. E chega oficialmente, não extraoficialmente. Então, mesmo que nós coloquemos na ata aqui que estamos sendo convocados para o Plano Municipal de Gerenciamento, mas qual é a data? Já foi estabelecida a data, o horário e o local? Não. Então, a data e o horário e o local tem que chegar ao Conselho, não só a mim, mas a todos. Então, existe outra comunicação para os demais membros do Conselho, porque se comunica à presidência pelo e-mail oficial, eu refaço o fluxo de comunicar aos demais. No entanto, nós temos, para agilizar a comunicação, um grupo do WhatsApp, onde estão todos, os titulares e os suplentes. Então, por lá, oficialmente se comunica o e-mail da presidência, vamos dizer que seja esse o e-mail da presidência. Vai. Então, eu e a Renata Patrícia, que é a professora, tomam conhecimento dessa situação. Então, chegou a comunicação oficial. Certo. Essa já é o suficiente, porque aí eu vou ter a obrigatoriedade de comunicar aos demais. Mas qualquer um desse conselho pode se comunicar com os demais. Eu não estou dizendo que as pessoas são proibidas de comunicar por outras vias. Pode se comunicar. Se chegar, por exemplo, esqueceu no fluxo, não mandou por e-mail, mandou no grupo, também eu acato. Mas eu espero que as informações aconteçam de maneira oficial, tem um fluxo, Então, porque em algumas reuniões aqui, diz assim, faça um documento. Então, qual é o fluxo de documento? Eu faço um documento, então eu fico lá algumas horas, certo? Escrevendo 7, 8, 10 documentos. Aí eu venho aqui no protocolo e eu protocolo. Aí você tem uma demanda prática, eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem o fluxo da burocracia. Eu crio um protocolo com o número de protocolo do Conselho. Eu criei isso porque senão eu não consigo me organizar. Já tem 15 protocolos, como é que eu vou saber qual foi o número que eu mandei? Eu já tenho que me organizar. Aí chega aqui na prefeitura, ele recebe um outro número. E quando eles me respondem, eles respondem pelo número da prefeitura. Quanto a isso, tudo bem. Mas aí eu tenho que abrir lá a minha pasta, tenho que olhar. Imagina se fosse outra pessoa olhando isso. Então, e isso só chegaram 2 respostas ao meu e-mail com relação a quase um pouco mais de 10 protocolos que foram feitos. Então, só para registro. Vamos dar sequência na pauta primeiro, de aprovar as atas, e depois a gente entra com as considerações. Acho que fica mais fácil. Isso. Então, a Indira vai ler a ata da reunião, que, ora, Indira, eu peço, aliás, agradeço você imensamente, porque a Indira ela fez 2 papéis aqui. Então, eu gostaria de registrar isso. Ela, no dia da reunião, fez os apontamentos, porque a gente não conseguiu gravar, E, mesmo tendo dito que não conseguiria fazer esse registro mais, ela, depois da cobrança, que a Rosalie diz, olha, foi ela que fez. A Indira prontamente fez o registro. Sim, Não, já tinha realmente feito as anotações da ata no dia, para nós gente agradecemos. Quer dizer, eu agradeço e eu acredito que todos aqui agradecem. Então, vamos fazer a leitura. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas a gente acompanha aqui e nós compreendemos as situações que ocorreram. Chegou agora. Da 11ª? Eu não consegui imprimir, não. Eu posso também compartilhar aqui a... Tá no grupo do... Então, para os que não... Olha, nós vamos acrescentar vocês duas, perdão, que vocês não estão lá ainda, porque nós não tínhamos a informação oficial de vocês, Então, depois vocês podem encaminhar o e-mail oficial de vocês, o particular também, se vocês se sentirem à vontade, o telefone para nós acrescentarmos no grupo de WhatsApp para a gente poder se comunicar. Agora, né, Indira? A 11ª, a ata da 11ª reunião. Aqui pelo celular que eu não consegui ler. Isso. João, prefere que eu... Você pode compartilhar, porque apesar de estar longe, mas pelo menos aparece no registro aqui a leitura, tá bom? Tá ótimo. Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Francisco Morato. Aos 30 dias de junho de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet e também com alguns membros presencialmente na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sendo então em formato híbrido, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros Sr. João Matias Santos, Sra. Ivanete Maria de Oliveira Costa, Sra. Indira Pérez de Aragão Silva,
Williams Pereira da Silva, Sra. Rosali Teixeira de Jesus, Amara Salustiano Oliveira Bispo, Sra. Priscila Ramalho de Souza, Gabriel de Oliveira Silva, Silvio Leandro da Silva Júnior. Participou também da reunião a Sra. Bruna Aline Silva, membro da cooperativa Ecoponto, e o presidente do conselho, Sr. João Matias, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e deu abertura à pauta. Em primeiro, aprovada a ata da 9ª reunião ordinária, que estava em fase de revisão, estando pendente a aprovação da ata da 10ª reunião. Fundo Municipal do Meio Ambiente, fontes de recurso e estatuto. Abordado pelo presidente, Sr. João Matias Santos, que relata ainda não ter recebido o retorno do protocolo enviado ao Poder Público, em que solicita informações a respeito da situação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, apontando a importância de que o fundo seja regularizado com urgência, a fim de entrar na previsão orçamentária do município para o exercício do ano de 2023. O presidente indica também a necessidade de haver a redação de um estatuto para a regulamentação do fundo, ao qual foi determinado o agendamento de uma reunião extraordinária para tratar especificamente dessa temática, previamente marcada para o dia 14 de julho de 2022. Relato sobre atividades do mês do meio ambiente. Dentre as atividades realizadas pelo Conselho, ocorreu no dia 5 de junho de 2022 a caminhada pelo meio ambiente com o plantio de mudas de árvore no Parque da Criança, bairro Chácara Camponesa, em Francisco Morato, com a participação de membros do Conselho e munícipes. No dia 22 de junho ocorreu o evento de distribuição de mudas e feiras de adoção de animais em frente à estação ferroviária de Francisco Morato, com a participação da protetora e ativista ambiental, Sra. Isabel Borges Santos, responsável pelo abrigo Cantinho da Bela Adoção. No dia 25 de junho de 2022 haveria a oficina de construção de composteira doméstica, ministrada pela conselheira Sra. Amara Salustiano Oliveira Bispo, porém não houveram munícipes inscritos para a participação, ao que foi levantado o questionamento sobre a possibilidade de falta de conhecimento da população sobre o tema, falhas na divulgação da oficina e a necessidade do desenvolvimento de estratégias para que a comunicação sobre atividades de educação ambiental chegue de forma mais efetiva na população, tendo sido cogitada a possibilidade de divisão de grupos de trabalho para a elaboração de atividades mais frequentes ao longo do ano, o que será estudada a viabilidade. No dia 29 de junho de 2022, ocorreu a visita técnica ao Parque Estadual do Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, com a participação de membros do Conselho e munícipes, finalizando as atividades realizadas pelo Conselho. Ocorreram também as plenárias de meio ambiente, que foram encontros realizados em diversos locais da cidade para discussão sobre o tema, como a questão ambiental afeta a economia, saúde, clima e aspectos sociais, com a participação de membros do Poder Público, do Conselho de Meio Ambiente e sociedade civil em geral, sendo que os apontamentos e problemáticas levantados nas plenárias foram reunidos na segunda Conferência de Meio Ambiente, que ocorreu na manhã do dia 30 de junho de 2022. Andamentos dos ofícios do Conselho de 1 de 2022 a 7 de 2022. Referente aos ofícios, eu coloquei aqui entre parênteses vídeo anexo, João, em especial, se a gente puder anexar os ofícios que foram feitos até essa data, junto da publicação da ata, eu acho que seria importante também. Sim, eu posso fazer mais do que isso. Eu vou não só publicar os ofícios, que eu tenho todos eles aqui, como também a numeração que eles receberam quando eu protocolei na prefeitura. Eu tenho tudo isso lá, eu vou fazer esse escaneamento e no mais tardar, amanhã eu já anexo isso aí junto. Perfeito. Se for o caso, a gente pode até fazer uma listagem aqui um pouco mais detalhada. Mas, a princípio, a gente coloca em anexo. Encaminhados pelo presidente do Conselho, até o presente momento houve resposta somente no documento que questiona a respeito do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ao que foi informado que já existe uma empresa contratada pelo município para a elaboração do plano,
sendo que o mesmo encontra-se na fase 2 de 5 etapas. João, o nome dessa empresa você se recorda? Não, mas o Nilson Serasa daqui, ele pode falar. Chama Ecópolis, para registro. Ecópolis. Esse documento que foi lá do protocolo, acho que estava relatando até CNPJ e tudo. Tem tudo isso na resposta, viu? Que nós também podemos anexar junto, porque é um dos documentos que houver uma resposta, tá? Perfeito. Então, para o próximo, pedido do termo de reconhecimento da Cooper Unidos. Com a concordância de todos os conselheiros presentes nesta reunião, será elaborado um termo de reconhecimento à cooperativa Cooper Unidos, representada pela senhora Bruna Aline Silva, em valorização do trabalho desenvolvido em favor da preservação ambiental com a coleta e destinação de resíduos recicláveis. Nada mais a informar, eu dou por encerrado o registro dessa reunião. Aqui eu vou trocar, que é a segunda. Eu tenho uma correção no terceiro item. Relatos sobre as atividades do meio ambiente dentre as atividades realizadas pelo Conselho. Na verdade, quando você coloca realizada pelo Conselho, é o Conselho que organizou todo o cronograma da atividade, não foi isso que aconteceu. O Conselho, ele participou com ideias e participação visitando. Quem teve toda a organização das atividades foi o Departamento de Meio Ambiente, com apoio do Conselho. Eu acho que deveria corrigir essa parte aí. Sim, e com relação a isso tem mais uma situação, porque ocorreu uma confluência de situações, porque era assim, primeiro tem a Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, e eles tinham uma pauta, certo? Vamos dizer assim, um cronograma de reuniões que também estavam em acordo, de alguma forma, com a Prefeitura, inclusive com reserva de espaço, teve a Conferência do Meio Ambiente, por conta disso e tudo mais. Mas as outras atividades, elas eram do Departamento de Meio Ambiente, certo? Elas, apesar de acontecerem simultaneamente, elas não estavam na mesma, sabe, ali, com a mesma sintonia. Elas não estavam no mesmo calendário. Uma calendário. atividade organizada pelo Conselho, o Conselho tem que organizar tudo, o espaço, o convite, só para entendimento, tá? Sim, aí eu gostaria de ressaltar também uma situação que é o seguinte: este Conselho, certo, juntamente com os representantes da sociedade civil, que, como eu disse, nós participamos disso voluntariamente. Nós podemos organizar isso tendo um orçamento, não que nós vamos gerenciar ele, entendeu? É porque assim, os custos, certo, de um projeto como esse tem que ser coberto. Não é? Porque aí eu vou pegar um sujeito que tem uma vida, certo? Que tem trabalha para um outro CNPJ, e vou pegar ele e vou dizer que ele é obrigado a participar. Não tem como você fazer isso. Entendeu? Vamos ser objetivos. Ainda que a instituição exista, certo? Então, assim, o poder público, juntamente com os funcionários e as estruturas todas, eles já estão dentro do escopo pelo trabalho. Mas eu informo que não, tem custo sim. Não teve. Eu provo que não teve. Então, olha, eu estou fazendo milagre. Essas atividades não teve. Dessa forma não teve nenhum curso, mas tudo bem, você pode falar. Então, eu penso dessa maneira, porque nós não vamos executar nenhuma atividade da nossa Câmara. Eu posso falar com as pessoas, dar uma palestra, isso eu posso fazer. Não tem custo, é o meu custo pessoal. Né, o meu sacrifício pessoal. Agora, se tiver qualquer outro tipo de situação que envolva, por exemplo, distribuir algum informativo, e você veja bem que para potencializar as situações do meio ambiente aqui, nós precisamos educar a população, né? E muitas vezes só com a conversa não é o suficiente. Você falou aqui, o camarada esqueceu ali e tal. Então, muitas vezes você precisa de um documento, precisa ter uma atividade. A companheira Amara aqui tentou organizar uma atividade onde se faria a compostagem. As pessoas não chegaram. E não chegaram por quê? Porque não havendo um orçamento, certo? Você não comunica às pessoas de maneira adequada. Por que as pessoas não chegam? Quer dizer que aqui em Francisco Morato, 170, quase 180 mil pessoas, não tem ninguém com consciência ambiental que possa fazer uma oficina. Por que não tem? Porque as pessoas não foram comunicadas, pura e simplesmente. Presidente, mas a questão, a gente está aprovando a ata. Vamos terminar de aprovar a ata. Então, você falou, eu tenho o direito de falar, porque é como está regimentalmente. Mas eu estou corrigindo a ata. A minha parte eu também estou corrigindo ela. Não, você não está corrigindo. Você está atropelando o que eu falei. Em relação ao mês do meio ambiente, eu gostaria de colocar também que a educação realizou algumas oficinas nas escolas. Sim. Tá? Foram desenvolvidas atividades durante
uma semana aproximadamente nas escolas. A gente não teve uma data específica, porque a gente tratou em relação ao mês do meio ambiente, mas diversas oficinas foram desenvolvidas na escola com o intuito de trazer para as crianças a questão da educação ambiental. Tá bom? Então, só para registro, certo? Então, foi feita uma correção na ata dizendo que o Conselho tem uma obrigatoriedade de fazer. Você vai dizer que foi o Conselho que fez, se o Conselho realmente fez. Eu corrigi dizendo que nós vamos fazer se nós tivermos um orçamento. Então, e aí acabei me alongando, né? Pelo alongamento, eu peço perdão. A Renata não estava nessa reunião, então acho que nessa reunião a gente coloca nessa ata os trabalhos da educação. Vamos aprovar a ata, gente? Vamos. Deixa eu só terminar aqui então a correção desse ponto. Se cada caso da ata for corrigido, tiver que acrescentar, a gente vai ficar aqui até 8 horas da noite. Não, nós temos 1 hora ainda de reunião e ela vai acabar. Eu sempre termino a reunião até antes do período. Vamos corrigir. Você pode ficar então, tranquilo com relação a isso. Do terceiro é isso. Que a atividade ela foi. O Conselho tomou parte, mas não foi organizado por ele. Isso mesmo. Então, é só corrigir esse texto, sabe, Dina? O Conselho tomou parte. Então, e nós tomamos parte em diversos momentos. Mas eu não vou colocar isso agora. Nós tomamos parte, pô. Senão eu acabo dialogando. Perdão, Aline, só um momento, tá? Então, a gente vai fazer a aprovação da ata e, na sequência, em outros assuntos, aí eu dou a fala para você, se você não se incomodar, por favor. Não, era só a correção do nome, porque tá. Sim, não, eu já registrei isso aqui, Aline. Já está registrado no chat, pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Certo. O correto é... Precisa corrigir o nome, viu, Indira? Que a Aline está apontando que é o nome da cooperativa que está grafado de maneira incorreta. Não, é Cooperativa Cooper Unidos, que o Cooperativa Ecoponto é o nome que as pessoas conheceram enquanto atuação, né? Mas o nome é a Cooperativa Cooper Unidos. É só unir aqui as palavras, então. Isso, Cooper Unidos, isso. Certo. O seu nome está correto também, Aline? É Bruna Aline da Silva. Certo. E tem 2 N's no Bruna e 2 L's no Aline. Certo. Então, aqui está corrigido. Nesse ponto aqui do item 3, só para a gente já finalizar essa correção. Sobre as plenárias do meio ambiente, elas ocorreram em paralelo. Uhum. Dentre as atividades elas foram organizadas pelo Departamento de Meio Ambiente com o apoio do Conselho do Meio Ambiente. Ah, sim. Essa parte eu pus aqui o resto está tudo certo. Aqui, departamento com apoio do Conselho. Só para que não fique parecendo para quem for ler a ata futuramente que foi o Conselho que fez as plenárias. Elas foram organizadas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, certo? Exatamente. Certo. Então, ok. Tem mais algum ponto que precise ser acertado? Para mim está tudo certo. Perfeito. Então, não havendo objeção, né, e com essas correções que a Indira já fez prontamente aqui, né, se alguém tiver alguma coisa contra, né, que se manifeste. Né? Então, agradeço pela sua disponibilidade novamente, né, como já foi dito, que a gente vai dar sequência na pauta, né, onde tem ainda a ata da reunião extraordinária. Né? Certo. Pedir uma fala aí, presidente, só para... Falta só uma ata, é pequenininha, cara. Não, é rapidinho, não tem muita... Mas quando ela terminar a ata, a gente complementa. Essa daqui eu já finalizei, então. Isso, vamos para da extraordinária. Tá, até porque ela não foi concluída, eu dou o momento, assim que eu terminar, você pode se manifestar com relação a ela, viu, Nilson, sem nenhum problema, tá? Então, foi realizado aos 14 dias do mês de julho de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet, e também com alguns membros presencialmente na Prefeitura Municipal, né?
Ou não, né? Aqui eu creio... Foi totalmente online. Foi totalmente online. Então aqui nós vamos tirar esse trecho aqui na sequência, tá? Foi realizada a reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e estiveram presentes os conselheiros, o senhor João Matias, presidente do Conselho, a Ivanete Maria de Oliveira Costa, a Amara Salustiano, a Indira Pérez de Aragão Silva, Verônica Bayer, Josefa Pérez, o senhor Renato da Silva Mendonça, juntamente com a senhora Silmara, representando o SAMI. A Silmara eu não coloquei o nome completo porque eu não tive tempo para localizar, mas depois eu acrescento, tá? Com a participação da cooperativa Cooper Unidos, com a presença também do senhor Cláudio Ferreira dos Santos e do Gabriel, que eu também não coloquei o seu nome completo, viu, Gabriel? Representante da Sabesp. O presidente do Conselho iniciou a reunião, cumprimentando a todos os presentes e deu abertura à pauta única acerca da constituição do Fundo Municipal do Meio Ambiente, regimentalmente estabelecida para o caso de reuniões extraordinárias. Resgatou a memória das reuniões ocorridas, onde por diversas vezes foi solicitado informações aos representantes da Secretaria de Obras, né, particularmente da Diretoria do Ambiente, sobre a legislação e a regulamentação do Fundo do Meio Ambiente. Mais especificamente da diretoria, já foi dito aqui, acerca das regulamentações e trâmites necessários para a constituição e ativação do fundo. Nesta reunião, por força do trabalho de pesquisa da senhora Indira Pérez de Aragão Silva, foi trazido ao conhecimento do Conselho que existe no arcabouço das legislações municipais e ainda em vigência e sem nenhuma revogação expressa a Lei 2.999/2018, que aponta de onde serão provenientes os recursos a serem direcionados ao Fundo do Meio Ambiente Municipal, especificamente no seu artigo 2º. Também na referida norma consta a lista de prioridades de aplicação dos recursos. Foi enfatizado pelo presidente em exercício que é necessário informações de quais montantes do recurso devem ser direcionados para o FNMA. Segundo a norma, há previsão de uma conta específica que deve ser criada pela Prefeitura do município de Francisco Morato. Devem ser dotadas na lei orçamentária a previsão dos recursos a serem direcionadas para o FNMA, sendo competente o Conselho Municipal do Meio Ambiente para apontar prioridades para a execução dos projetos subsidiados pelo recurso do fundo. Com a fala, o senhor Renato da Silva Mendonça, em analogia com o caso do Fundo Municipal de Saúde, propugnou que, dada a complexidade das questões que envolvem o meio ambiente no território municipal, deva o fundo ser direcionado e gerido com o auxílio de uma secretaria específica, apesar de que já lá na lei já está apontado a Secretaria de Obras. Aqui eu não coloquei isso no documento, mas a gente pode colocar também. Para o meio ambiente, que deva ser criada. Ele, inclusive, ele coloca dessa forma, pode ser no arcabouço do organograma municipal. Bom, aqui eu encerrei com a fala do Cláudio, que colocou uma série de exemplos, certo? E avaliou a lei e as suas possibilidades, né? Eu creio que tenha sido a última contribuição. Tem mais uma meia hora de reunião para frente. Eu gostaria de submeter pelo menos essa primeira parte, porque já suscita algumas discussões. O Nilson pediu a palavra, então eu gostaria que você fizesse suas considerações, Nilson. Bom, presidente, aos conselheiros aqui presentes, o que eu queria passar são algumas situações. Por exemplo, o senhor citou aqui de alguns processos que vêm da prefeitura não são respondidos. Então, eu tomei a liberdade até de separar alguns que nós temos, só para que todos presentes, é até bom que todos estão presentes, porque todo mundo vê, né? Diferente está lá do outro lado. Então, todo mundo pode fazer vista. Por exemplo, o processo 5297, número de processo e cópias digitalizadas e procedimentos e diligências efetuadas ali onde o senhor William, ele da estrada lajeado, está sendo feita uma invasão, a pessoa já entrou com reintegração de posse, é descartada em tudo, já tem processo junto ao Ministério Público, lá na frente já tem foi aberto um loteamento, ele não é clandestino, a pessoa comprou o lote, começou a abrir, tem Ministério Público, tem. Então, o que eu posso passar para o senhor, para o presidente, para todos aqui, é somente o número do inquérito civil. Nós não vamos passar o inquérito para expor as pessoas. Nós não temos essa competência. Se quiser mais detalhes sobre o processo civil, é fora, não é a prefeitura. A prefeitura ela informa aqui, a doutora
doutora Belissa Barbosa, que é a nossa nova promotora que chegou, a gente informa o que ela quer. Então aqui ela manda oficial CETESB, manda oficial policiamento ambiental, então todos já vieram aqui. E eu sou enfático em dizer 1000 vezes, lá não é área de preservação permanente. Quem fala que é área de preservação permanente não conhece, não sabe o que é isso. A área de preservação permanente eu posso explicar, é bom que todos estejam aqui. Eu tenho um curso d'água aqui. A área de preservação é isso aqui, ó, 30 metros para cá, 30 para cá. Então, gente, o cara está construindo aqui, não é a área de preservação permanente. Agora, se eu tenho uma nascente aqui, ó, um raio de 50 metros, é um raio, já não é lateral, não é linear. Então, isso é uma área de preservação permanente. Quando o pessoal vem aqui falar não tem área, não tem área. Ponto. É o que informa a promotoria. Então, eu debato com ela. Então, ela vai entender. Agora, eu vi alguns documentos que o senhor William protocolou, dizendo que a prefeitura não dá providência. Providência foi tomada, olha, todos estão aqui, ó. O senhor Fabrício, ele foi notificado por conta do loteamento. É só isso que a prefeitura faz? Esse é o poder de polícia que ela tem. Vai lá e notifica a pessoa. Agora, a pessoa se resolva junto, lá com a justiça. Documento, coordenadoria de habitação, foi lá também. Informação do próprio secretário, tudo que a gente faz aqui, os departamentos, manda para o secretário, ele faz um documento só e manda para a promotora. Então, cada departamento responde os questionamentos. Por exemplo, então, daquela área onde o nosso William, ele fala que é a área de preservação permanente, daquela área, o processo é 14.0267.0000903 de 2018. Então o negócio não é de agora. Já o lado de cima, onde as pessoas estão invadindo, é isso daqui, ó, é uma reintegração de posse. O proprietário está reintegrando posse. Então você vai lá, tem casa já de alvenaria, mas aí é a morosidade da justiça. Não somos nós. O que você fez, prefeitura? Eu fui lá e notifiquei 1 ou 2 que estavam invadindo na época. Agora o que faz? Agora a promotoria, a justiça que vai ter que resolver. Tanto é que a pessoa tem que passar por tudo isso, tem que gastar tudo para fazer uma integração de posse, mas só que a justiça ela é morosa. Outra coisa, é bom que todos estejam aqui. Hoje, agora, antes de nós chegamos agora, eu vim lá do Batalhão de Policiamento Ambiental, passei aqui na seccional do Meio Ambiente Franco da Rocha e vim lá do Horto também. Fazer o quê? Levar um ofício, né? Bom que todos saibam que lá na Estrada da Moenda, não sei se todos conhecem aqui, Estrada da Moenda, você saindo daqui até lá é meia hora de carro. Divisa com Franco. Obrigado. Ela é divisa, ela fica na Heitor Palma, então as pessoas lá simplesmente começaram a enfiar a máquina, mata dentro, né, estágio médio de regeneração. Isso sim é um problema, e isso é um problema grande. Lá nós temos uma vegetação em estágio médio. Então uma coisa que está lá há mais de 50 anos, mas enfiaram máquina, arrebentaram tudo. Por quê? Porque alguém lá em Franco falou que aquela área é Franco da Rocha, mas não é, Francisco Morato. Então Franco da Rocha foi até lá, mandou o documento para cá, Nilson, é Francisco Morato. A gente entra no mapa, detalhe, nós nem sabíamos disso, porque era feito tanto na surdina, mas tudo bem, fiz o ofício, mandei para o policiamento ambiental, sexta, sábado, domingo, quem estiver lá vai ser autuado. Não importa, é o trabalho que eles têm que fazer. Agora vocês todos perguntam, por que eles têm que fazer a autuação? Porque nós, prefeitura, não temos a lei que fala, olha, você vai ser autuado porque você cortou a árvore aí. Eu não tenho essa lei. Eu tenho uma lei aqui, aliás, que ela tem que ser revisada. O que foi colocado na lei é meio que complexo. Nós temos que bolar uma lei. Então, quando a gente está presencialmente, a gente pode conversar, presidente, vamos bolar uma lei de corte e poda na cidade? Mas aí você me permite fazer uma correção nisso, é que assim, hoje, certo, com essa possibilidade, as pessoas que estão online, certo, você propondo, dizendo, olha, existe essa necessidade, as pessoas estão colocando-se a favor.
Aí, com relação a essa situação que você está fazendo aqui hoje, só para você compreender. Então, o pessoal da contabilidade me respondeu, certo? Não, eu vou aí, chegar, aí lá no final, eles anexaram até a lei, que a princípio não havia. Então, era isso que nós gostaríamos, certo? Que chegasse aqui, ó. Para eu, numa situação em que eu pudesse compartilhar com as pessoas. Não. Certo? Aquilo que for possível, eu não quero, isso que você disse está perfeito. Se existem dados sigilosos, que não vai ser, eu não quero expor ninguém. Eu só quero dizer assim, olha, a prefeitura e o departamento do meio ambiente me respondeu e diz, fez isso, tomou atitude, o número de processo é esse, você quer consultar a justiça, precisa do advogado, precisa ir até lá, você que vai, entendeu? Porque aí da nossa alçada já fugiu, certo? Para deixar claro que esse aqui é um dos processos que foi protocolado pelo Conselho. O outro daqui é a análise da reunião de Câmara Técnica. Essa análise dessa reunião somente vai ser analisada por cima quando o plano estiver pronto. O plano está sendo revisado. De que adianta eu colocar isso aqui em pauta, subir para a reunião de prefeita, ela vai olhar e falar, mas e o plano? O plano está sendo revisado. O plano está sendo revisado, qual que é? O plano de resíduo sólido, é o que foi informado também para o Conselho. Aqui, todos os pontos, todos os relatórios foi feito, tudo foi pago já para ele. Então, esse daqui por uma questão de ordem, eu vou interferir na sua fala novamente. Perdão. Aí fica complicado, né? A gente é só o senhor que fala. Não é só o senhor que fala. Eu vou dizer assim, o senhor está dizendo assim, nós encaminhamos uma coisa que vai ser respondido daqui, isso não, só para as pessoas. Dizendo para o senhor que esse daqui vai ser respondido depois. Esse daqui foi respondido. Esse daqui é depois que estiver pronto, esse aqui. Tá. Então, qual que é o impedimento? Então, hoje você está informando isso aqui verbalmente e eu não quero tomar a mesma atitude que foi dito. Então, se está informado, está informado. Ele está respondendo aqui. Era uma resposta que estava esperando. Se o senhor quisesse a qualquer momento, certo? Mas não é uma resposta que estava esperando. Assim, resposta, já foi encaminhada para o Conselho, inclusive. O que foi encaminhado para mim? Eu, a Renata, Patrícia Alves, retirei o presente daqui. Ela levou isso aqui, não foi? Então, ela levou, não está com o senhor? Esse daqui é o que o senhor pediu. Quanto que gastou para fazer o plano? Está aqui, R$330 mil. Então, não me pergunta o que é, não sei o que é isso. Isso. Não, com relação a isso eu não estou falando, não é um questionamento. O que a Renata Patrícia assinou, né? Aí nós podemos nos comunicar, não tem problema. Eu estou dizendo, por exemplo, assim, se tem alguma coisa que ainda vai demorar, né, por uma execução de um plano de gerenciamento. Deixar claro. Olha só, como você está na execução de um serviço público, existe norma, certo? E existe prazo. Aí ninguém diz que você tem que me dar a resposta completa. Você diz, olha, meu camarada, acontece o seguinte, isso que você está me perguntando vai ser respondido daqui a tal tempo. Dentro do prazo, você diz, por que não vai ser respondido agora? Porque existe a mesma coisa que você acabou de me informar. Entendeu? Não tem problema. Então não é isso que agora, só que nós não tínhamos nenhuma dessas respostas e em nenhum momento ela veio, certo? Agora que algumas vieram de fato, certo? Documentalmente, e outras que estão sendo justificadas de por que a resposta não veio. É que durante as reuniões o senhor sempre apontou, o senhor sempre atacou a gestão falando, não, eu não ataquei ninguém. Eu mando o documento, o negócio não chega. Vocês que pediram que eu oficiasse. Mas esse é o ponto. Então está oficiado. Então está oficiado, e se está oficiado, nós queremos a resposta. E como é que você faz a resposta? Aqui o senhor pediu, no seu protocolo, o Conselho, aliás, nós pedimos, no processo 5305, apontamentos de recursos existentes. Pediu ao Márcia Renato, nas cordiais, o apontamento, gostaria de ter um apontamento periodicamente dos recursos afundados que será construído o Estatuto do Fundo e caminha a criação da Lei Municipal de Regulamentação para as reuniões ordinárias. Isso aqui quer saber do Fundo do Meio Ambiente. Olha só, protocolo para obras, veio para obras, da Secretaria de Infraestrutura e Obras ao protocolo, retornou o protocolo, conforme apontado na folha 2, o processo está sendo encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então você vai falar, mas o pessoal lá embaixo não viu? Não viu, comeu bola, assim como eu como, qualquer um come bola. Se o senhor falar para mim que é correto, eu não acredito. Todo mundo erra na vida. Então eles erraram, subiu para cá, voltou para lá de novo e foi lá para outro setor. Chegando na Secretaria de Desenvolvimento, foi feito. Aí o que acontece? O Luiz Fernando, que é adjunto de secretário, ele colocou, tendo em vista o apontamento do senhor presidente do Conselho, temos a informar que a Secretaria não detém o controle das informações requisitadas.
A secretaria não detém o controle dessas informações. O senhor vai perguntar para mim por quê? Eu não sei. Eu sei o que é meio ambiente. Agora, o que é receita, eu não quero nem saber. Então, vamos lá. Conforme preceitua o princípio constitucional da eficiência prática do secretário, encaminha o presente expediente para a zelosa e profissional secretária de Finanças. Então, saiu daqui e foi para Finanças. Chegando na Finanças, dentro de Finanças, pá. O que aconteceu? Eu, Nilson, fui até o nono, aliás, e perguntei, falei, olha, tem algum documento? Lembra que eu encontrei o senhor lá em cima? Eu fui lá, falei, olha, aquele documento já foi respondido para o presidente? Já foi respondido, Nilson. Ah, tá bom, o que respondeu? Me dá o processo, colocou aqui. Não, mas isso daqui não é verdade, tem lei. Porque aqui ela está dizendo, informe que não há recurso previsto, né, municipalidade aprovado em lei no tal, que sejam destinados à criação do fundo. Além disso, destacamos que a administração pública deve agir conforme previsto na lei. E não há lei municipal prevendo a destinação dos recursos existentes. Eu falei, não, meu amigo, isso aqui está errado. Eu desci até o meu setor, imprimi a lei e levei de volta. Fui eu que coloquei isso aqui lá. Foi o senhor que fez isso? Tá? Aí depois, o que ela fez? Em retificação, porque ele já havia mandado o e-mail para o senhor. Em retificação ao parecer da Folha 7, informamos que, embora haja lei municipal, né, de 2018, em seu artigo 2º, que preveja a destinação de recursos, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, não há receitas arrecadadas no orçamento de 2022. Isso já é uma outra história. Todo ano é feito o orçamento. Isso aqui não entrou? Não entrou. Por que não entrou? Porque não tem conta aberta, não tem como entrar lá para falar isso aqui. Agora sim, nós vamos fazer, já está sendo feito documento, aliás, pelo secretário, para que se abra a conta e comece a vigorar o fundo. Ponto. Agora, o que eu queria falar com relação à última reunião extraordinária, o senhor fez a leitura, mas, por exemplo, eu ouvi ela inteira e fiquei indignado com uma das falas do senhor. Sim. O senhor fala que em algum momento, eu até enfatizei, quando eu li a 9ª reunião aqui, eu enfatizei que o senhor, por exemplo, deu abertura, chegou-se à conclusão que o fundo existe através de lei. Porém, por falta da constituição do Conselho, não foi possível captar fundos para o mesmo. Além disso, o fundo não dispõe de conta bancária aberta. E uma das falas do senhor, o senhor disse que tanto eu quanto a Rosali, tanto o Nilson quanto a Rosali, eles são enfáticos em dizer que não tem nada do Conselho. Aí a Indira, ela falou, olha, presidente, eu tenho a lei aqui sim. Isso é uma coisa que... eu vou deixar você terminar, mas eu quero a minha tréplica. Isso eu não faço com ninguém, eu não fico falando, atacando as pessoas, eu não faço isso. Então, se eu falo uma verdade dele, que eu nunca vi ele na minha vida, eu falo, olha, meu amigo, é assim, mas eu vou falar a verdade, pode ter certeza. O senhor então, sabe me dizer quais foram as leis que foram entregues ao Conselho quando nós fomos instituídos? Foi somente a lei de constituição do Conselho, certo? Então a minha fala... Mas a lei já foi citada em diversas reuniões. Não, essa lei... A gente não trouxe física, mas a gente já citou. E se eu levantar as reuniões antigas, eu vou saber. Agora eu pergunto para o senhor... falar o meu nome, eu tenho que me defender. Desde 2018, o negócio... Gente... Vocês sabem o que é fundo social. Vocês não querem que entre dinheiro lá? Você acha que eu não quero que entre dinheiro aqui? A gente poderia dinheiro. Então, agora tudo bem. Que não tem lei nenhuma, que nós estamos falando que não tem. Sim, eu não estou escondendo nada, eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Bom, desculpa. O número dessa lei jamais foi informado em nenhum momento. Aí você pode... senhor. Olha, então aí eu quero todas as reuniões, com exceção da última, que a 11ª, nenhum momento foi informado o número dessa lei. E tanto que o que eu disse está gravado, eu não estou dizendo o que eu disse. Mas o senhor em nenhum momento, certo? Em nenhum momento. Não falar do número, mas que existia a lei. Aí para mim, certo? Então eu vou dizer qual foi o equívoco de interpretação. Para mim, quando vocês diziam o fundo está previsto na lei, quando se criou o Conselho, na mesma lei de 2010 já estava dito que existiria um fundo. E essa era a única lei da qual eu tinha conhecimento. Então, em todos os momentos em que não foi citado, então, vamos dizer assim, eu desafio a qualquer um que esteja aqui a assistir às 12 reuniões.
Não, eu sei que às vezes estão lá para ser procurado e tudo mais. As leis são só que dá público, sim, mas olha, aí é que está a situação, certo? Eu, toda vez que eu procurei para o Conselho do Meio Ambiente e Fundo, não subiu essa lei de lá. E como que a por coincidência, ela achou, e tanto que eu fui surpreendido na reunião por ela. E eu falei isso para ela na reunião, todos que estavam lá ouviram. Entendeu? Então, assim, ó. Tá, lei, sim. Então, eu vou achar essa porque aí, tanto que numa das reuniões eu falei assim, olha, preciso ter uma lei do município, certo? Que regulamente quais são os recursos que vão para o fundo. Nesse momento, qualquer um de vocês, a lei existe, a lei 2.999. Já tinha falado. Isso, não. Diz assim, existe uma lei, existe a lei que criou o conselho, existe a lei que instituiu o fundo, e agora que vocês estão aqui, estão senhores da situação, certo? Vocês digam assim, ó, então aponta quais são os próximos passos, porque assim, nós não estamos contra vocês, nós queremos fazer com que o meio ambiente de Francisco Morato funcione e tenha projetos que preservem o meio ambiente, certo? Então é essa a função desse conselho. E quando nós fizemos todo esse movimento de buscar as informações, você não precisa ter documento. E aí, só para o senhor ter ideia, então para o senhor compreender o que eu estou dizendo, senhor Nilson. No momento em que a pessoa do departamento lá, certo, de contabilidade responde da maneira como respondeu, e o senhor é que coloca a lei, então dentro da própria estrutura é difícil encontrar a própria lei. Entendeu? Porque eu posso o quê? Entendeu? É diferente, social. Gente, eu só acho que o senhor deve falar nomes quando o senhor tiver certeza. Que eu vou provar que eu falei que tem a lei, eu penso assim, não deixa agora, a lei 2.999, ela jamais foi citada. Ela só apareceu por força da busca da Indira, que colocou lá. Porque para o senhor ter ideia, que na minha mentalidade, essa lei não existia, certo? Porque eu não tinha encontrado ela, já tinha perguntado e ficava parecendo que era sempre a lei que instituiu o Conselho, de 2010. Eu já estava com uma lei de outro município para dizer, olha, os outros municípios fazem leis desse jeito, por que o nosso município não tem uma lei dessa? Certo? Eu já estava com a lei pronta para colocar quando a Indira falou, não, olha, eu já localizei a lei do nosso município. Eu falei, perfeito, então nós estamos fazendo um movimento equivocado, porque o que eu tinha lido na fala de vocês é que essa lei não existia. Entendeu? Então foi um equívoco. Foi um equívoco e a lei em si, ela jamais foi mencionada em nenhuma das reuniões. Isso eu tenho absoluta certeza, porque se ela tivesse sido... Aí assim, para não dizer que ela não apareceu, nós fizemos uma reunião com relação que todos os presidentes de conselho foram, e outros representantes da sociedade foram convocados, e aí quando o vice-prefeito coloca na tela, foi a primeira vez onde eu vi esse número por alguma comunicação de um órgão oficial. Né? Nas reuniões do conselho, aí vamos dizer assim, pode ser que na cabeça de vocês estava claro que a lei estava lá e tudo mais, mas em nenhum momento essa comunicação foi feita para esse grupo. Você me perdoa, e aí por isso que eu estou, e por isso que eu mencionei o nome de vocês. Só concluir aqui. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que nós, aqui do meio ambiente, para nós, se esse negócio estiver funcionando, tiver fundo, gente, é maravilhoso. Então, o que eu desde o começo eu falei, desde a primeira reunião, gente, nós temos que se unir. Mas eu vejo que, por exemplo, algumas atitudes, o pessoal quer jogar a sociedade civil contra nós. Nós não somos inimigos, nós estamos aqui para fazer o meio ambiente correto. Então, por exemplo, quando o conselheiro vir falar alguma coisa, fale com propriedades. Olha, aquele tal lugar lá é assim. Se ele não tem certeza, Nilson ou qualquer outro especialista, o que é aquilo ali? Para me poder debater. Porque se eu sair daqui, vou debater em algum lugar, eu vou lá com certeza, para me ter propriedade na hora de falar, para mim não ficar estudiando. Então, por exemplo, tem algumas falas que eu ouço que eu não gosto. Eu acho que é uma falta de respeito. Então, por exemplo, a gente quer trabalhar para o meio ambiente, nós queremos trabalhar para o meio ambiente. Foi feito, eu briguei durante 3 anos para criar o conselho. 4 anos. Pode perguntar para qualquer um, da prefeitura. Falou, Nilson, até que vocês conseguiram. Pô, legal. Agora, quando eu vejo que o conselho vem, ele é constituído, começa só ataque. E não sei o quê, que vocês não fizeram isso, vocês não fizeram aquilo. Agora, no final de tudo, eu sou chamado de mentiroso, porque o Nilson falou que, o Nilson enfatizou que não tem... Se eu pegar, o senhor mandou para mim, está escrito. Eu ouvi isso aqui em casa, falei, caramba, o Nilson foi enfático em dizer que não tem nada de fundo do meio ambiente.
Gente, eu estou falando desde o começo, eu tenho a lei, mas eu não tenho a conta aberta, não tenho que pôr dinheiro lá dentro. Então, mas aí foi uma falha de comunicação, certo? E aí, vamos dizer assim, a não ser que meus ouvidos me enganaram completamente em nenhuma das reuniões que ocorreram. Então, nenhuma das 12 reuniões, a não ser essa que está colocada aqui. E a reunião que aconteceu na metade do mês, desse mês, certo? Nenhuma dessas reuniões foi dito o número dessa lei. Nenhuma. Mas vamos deixar claro aqui, eu espero que todos tenham a mesma percepção. Olha a diferença de uma reunião presencial. Todo mundo viu que eu tenho diversos documentos falando isso daqui, todos os protocolos que é falado, porque do jeito que o senhor fala, não, porque eu mandei um monte de lá. E quem está online fala, puxa vida, a prefeitura não responde. Mas o outro que está falando que a prefeitura não responde, ele não está do meu lado. Pô, você não responde nada. Então eu estou mostrando aqui, eu faço questão de mostrar tudo que eu tenho. E já falei 1000 vezes, venha no meu setor, eu já mostrei para o senhor como que é o setor. Está aqui. Então, por exemplo, a gente tenta fazer as coisas. Então, a gente quer recurso para fazer alguma coisa, para fazer algum evento. A ideia, vamos ficar domingo, 9 horas na frente da estação, fazer uma ação de como descartar o lixo corretamente? Eu fui lá na Secretaria de Estado, eu peguei 10 caixas de panfleto, de caderninho, e fiquei entregando aqui sem recurso nenhum. O único recurso que eu uso lá é o combustível da prefeitura para lá buscar e voltar, mas lá eu pego de graça. Então, eu cito aqui que o conselho, vamos fazer alguma ação, não precisa de dinheiro para fazer ação, não precisa de dinheiro para ir lá na porta da estação fazer alguma coisa, vamos fazer isso. Aqui já está a resposta. Como que eu protocolo um documento pedindo se tem recursos existentes, eu não sei se existe um fundo, uma lei de fundo. Aqui não está perguntando se tem um fundo, uma lei de fundo. Lá, tá na lei de 2010 está dizendo assim, ó. Recursos existentes. Sim. Para ter um recurso existente tem que ter uma lei. A lei eu estou pedindo um apontamento. Não. Eu pedi um apontamento. Existe recurso? Não. Eu pedi um apontamento, eu não disse que o recurso está lá. Tá bom, certo? então vamos encerrar. Aqui do fundo, olha só, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele é bem-vindo. A hora que estiver pronto, tiver tudo funcionando, qual que será o questionamento? Aí a gente vai sentar, vai falar, olha, nós temos esse projeto aqui, ó. O que a gente vai fazer? Nós temos tanto no fundo, mesmo porque o conselho que vai gerir o fundo. Se é essa toda a preocupação, é o conselho, está na lei. Sim, nós temos plena consciência disso e tanto que é por isso que nós estamos fazendo esse movimento. Entendeu? Aí, ó, você eu não quero gerir fundo nenhum, meu filho. Eu quero que seja informado qual é o recurso que vai lá, em que projeto que vai acontecer, se o fundo está previsto legalmente. E para mim a previsão legal já é a lei de 2010. Aí regulamentaram uma lei de 2018 que eu vou enfatizar. Não regulamentar. Retificando a minha fala. Editaram uma lei que aponta, certo, coloca todo o funcionamento, o arcabouço, mas não diz qual é o percentual, de que forma entra, não tem nada disso regulamentado lá. Alguém precisa regulamentar. Quem é o competente a fazer esse serviço? Então é uma pergunta objetiva para vocês, porque eu deveria ter feito essa pergunta. Existe a lei? Qual é a lei que vocês estão falando? Porque isso não foi informado nas outras reuniões. Então agora eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Qual é o fluxo que nós temos que fazer para saber quanto de todos os recursos, quem é que é competente para fazer, quando vai fazer, de que maneira qual é o fluxo? Aí vocês vou voltar um pouquinho. Certo. Quando o fundo fala aqui, quando a lei fala, olha, parágrafo único, questão do recurso do meio ambiente, dotações orçamentárias, ponto, é o que foi informado pelo Finanças, não houve dotação orçamentária, mesmo porque desconhecia a lei. Isso porque eu estou dentro da prefeitura, ponto. Vai ter a próxima dotação orçamentária? Vai ter? Sim, vai ter, porque agora tem conhecimento, agora vai abrir conta. Vai ter. Ponto. E por que ele tem conhecimento? Só para a gente poder entender aqui. Como assim? Por que agora eles têm conhecimento? Mas o senhor não mandou para o Finanças? O Conselho não mandou para o Finanças? Então, exatamente, é por isso que está sendo todo esse movimento. Então nós não estamos contra, nós queremos que a coisa funcione. É isso. Agora, a lei especificamente não havia sido informada nem para o Conselho e nem mesmo a Finanças da Prefeitura conhecia. Ora, né? Créditos adicionais suplementares a ele destinados. São créditos.
Quem vai dar? Sei. Produto de multas e impostos por infração ambiental. Eu vou voltar um pouquinho. Vamos criar lei para a gente multar as pessoas para vir o recurso? Vamos criar uma lei? Vamos, conselho, vamos criar uma lei? Ponto. É assim que funciona. Hoje ninguém é apenado no município por qualquer infração ambiental. Olha, eu discordo do senhor. Eu trabalhei 10 anos no policiamento ambiental e eu estava lá até agora. Não, pelo município, vamos dizer assim. Pelo município, aí sim. É o que eu acabei de falar. Vamos criar uma lei municipal para multar as pessoas, porque o policiamento ambiental, vou deixar claro aqui, ele trabalha da seguinte maneira: o Estado, que é a Polícia Ambiental, vem de lá, faz uma multa em você, na sua casa, recolhe lá R$5 mil, processa você, esse dinheiro vai lá para o Estado. Agora, se eu, município, tiver uma lei municipal, eu vou fazer uma autuação em você, que você vai me pagar, se tiver 2, 3 recursos, se eu for cortar o seu valor ao mês, eu vou te dar uma redução, o que você vai pagar vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, é isso. A mesma coisa, quando eu falei o tempo todo aqui, nós precisamos fazer o licenciamento de baixo e médio impacto no município. Por quê? Porque a CETESB, ela sai de lá, ela vem aqui, vamos citar, por exemplo, um amigo meu, Zé Firino ali, que parece que tem empresa metalúrgica. Então, ele entrou no sistema lá para licenciar a empresa dele. Então, a CETESB vem, cobra todas as taxas, vem aqui e licencia ele. Cobra ele pagou todas as taxas e recolheu lá no Estado. Se daqui 6 meses eles vêm aqui, tem alguma coisa errada, vou te multar em R$30 mil, para onde vai esse dinheiro? Então ele só vem, entra no município e leva o dinheiro. Agora, se eu estiver fazendo o meu licenciamento baixo impacto, eu, prefeitura, olha, vem cá, vou fazer uma multa em você, R$30 mil, é o dinheiro que entra para o fundo. Não que a gente queira isso, mas é o que está na lei. Então, quando eu falo, vamos criar lei, vamos fazer um convênio com a CETESB, vamos fazer um convênio. Então, o conselho, ele tem que fazer isso, tem que provocar, porque a gente está aqui, a nossa demanda é tanta que a gente não consegue, corre para lá. O tempo que eu levei para ir em São Paulo e voltar, eu já peguei meio dia, mas eu fui levar, porque se eu fico só falando e lá, notificando, você cortou o mato aí, não, manda para eles que faz a doação. Então, por exemplo, vem aqui, produto de multas, produto de licenças ambientais emitidas no município, né? Doações de pessoas físicas ou jurídicas. Ô conselho, vamos procurar doação de pessoa física ou jurídica? Pronto, vamos ver. Mas não é só eu. Não só eu. Eu saí de prefeitura, não vou sair pedindo dinheiro para os outros, senão eu vou entrar numa improbidade administrativa. Né? Mas o conselho, vamos conversar com comerciantes, não vamos só cobrar, os comerciantes só cobram a gente. Não, vamos lá com eles, gente, vocês podem ajudar o Fundo do Meio Ambiente, a gente precisa ter um recurso lá para fazer uma panfletagem na frente da estação. Vocês podem doar com alguma coisa? É isso, é onde vai entrar o dinheiro no conselho. Por exemplo, produto, doações, recursos oriundos de acordos, contrato, consórcio e convênio. Poxa, nós temos o convênio com apesar que o de vocês é diferente, né, Gabriel? O convênio com a CETESB, com a Sabesp, é um outro fundo que vai ser criado por determinação judicial, entre Sabesp e Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Meio Ambiente agora. Aí vai ser criado um fundo para que todo um repasse da conta lá vai ser passado. Mas esse é um fundo que vai ser administrado, acredito, pela Secretaria de Obras também, mas é uma coisa, a órgão estadual. Só que, por quê? Porque a gente sabe que a Sabesp, durante todo esse tempo, ela degrada o meio ambiente. Bom, agora, só para a gente voltar ao fluxo da informação. Aqui, presidente, nós estamos pedindo uma informação objetiva, Nilson. Então, vamos dizer assim, nós podemos expor, compreendi toda essa informação e creio que você valoriza, certo? Que se não é este movimento, ainda que ele seja emblemático e problemático e de repente contundente, a situação não anda, certo? Pelo menos é a minha leitura que eu faço, se eu estiver equivocado. Tá? Olha, por exemplo, aí assim, a minha fala, certo? Então foi por puro desconhecimento da lei específica. Agora eu quero objetivamente que se diga assim. Desculpas, sim, tá bom assim? Exatamente. Olha, agora nós queremos objetivamente que se diga, que você coloque qual é o fluxo certo para nós podermos fazer com que
por exemplo, ele diz de maneira muito genérica, coisa genérica, sem regulamentação, então precisa ser regulamentado. Como é que nós podemos fazer isso da melhor forma possível? Legalmente, porque nós não queremos cometer nenhuma ilegalidade, certo? Entendeu? Então, legalmente, como é que nós podemos fazer? Se o Conselho precisa atuar nesse sentido. É uma pergunta. O Conselho precisa atuar nesse sentido? Nós precisamos produzir algum documento para que se regulamente isso? É uma pergunta objetiva. Eu posso fazer uma provocativa, porque a Câmara Municipal tem que aprovar todas as leis. Então eu posso fazer uma provocativa aqui, que sai daqui, passa pelo Conselho, sobe, vai para o secretário, sobe para a prefeita, de lá ela manda para entender, vai criar lei tal. Então, aí eu gostaria de esclarecer a todos que o movimento foi feito dessa forma, porque assim, o ano passado o Conselho foi instituído já em agosto. Então, a nossa primeira reunião foi em agosto. De agosto, a lei de diretrizes orçamentárias anuais, ela acontece em setembro, é isso? Né? Então, esse é o fluxo. Então, de agosto para setembro, nós não tivemos tempo hábil de pensar, entender e tal. Tanto que a coisa foi tão assim que ficou na minha cabeça que a única lei que existia sobre o Conselho era a lei de 2010, certo? Então, aí quando passou o final do ano, no final do ano eu acionei algumas pessoas dentro da rede, certo? Para dizer assim, olha, nós conseguimos colocar alguma coisa de previsão. Não, a lei foi em setembro, então falou, pô, agora já era. Então, nós entramos em 2022 sem nada no Fundo do Meio Ambiente, porque não foi apontado na lei orçamentária de 2021 para 2022 que isso acontecesse. E a coisa foi andando, e aí, para entender esse movimento, e por que essa cobrança, certo? Porque a gente estava gerando uma série de movimentos para tentar compreender legalmente como a coisa funcionava, e as informações não chegaram, certo? Elas estão chegando hoje, ou chegaram ao longo desse mês, aí no último mês que a coisa aconteceu. Então, assim, quando eu marquei a reunião, aí sabendo que provavelmente em setembro, ou agora em agosto, já fazem a lei orçamentária anual. Se nós não temos nada encaminhado, nada vai acontecer de novo, e entra 2023 e nada aconteceu. Assim, eu falei, então foi feito esse esforço. Aí eu vim aqui pessoalmente na prefeitura para, com todos os protocolos, dizer assim, ó, tem resposta desse, tem resposta desse, tem resposta desse, e em particular esse especificamente sobre a questão do apontamento de recursos. Afinal de contas, quais os recursos podem ser destinados para dentro do Fundo do Meio Ambiente? Existe algum recurso que foi colocado lá? Algum recurso existente? Já foi criado ou não foi criado? Já que a lei de 2010 previa que, junto com o Conselho, que depois foi instituído na sequência, a existência de um Fundo do Meio Ambiente. Então, não tinha nada a respeito disso. Fomos para a reunião, certo? Do dia, foi dia 17, se não me engano aqui, ou 14, não sei. 14. Dia que tem eles pôde participar. Infelizmente não participaram, porque não é porque eles não estavam lá que eu falei no nome deles, não. Eu falaria da mesma maneira que eu estou falando agora. Entendeu? Então, calhou de nós fazermos a reunião no dia 14 sem ter a resposta do município. Para vocês terem ideia, esse documento que ele está falando sobre a lei de 2.999 chegou no e-mail do Conselho no dia 25 de julho, que foi segunda-feira dessa semana. Entendeu? Então, nós fizemos a reunião do dia 14 sem a resposta. E aí, para entender, porque desde o início eu tenho falado sobre essa questão de prazo. Então, assim, ó, não importa se você vai me dar uma resposta completa ou parcial. 30 dias você me responde, diga, olha, presidente, entendeu? Olha, o que o senhor está pedindo é demais, precisa acionar mais, não é dessa alçada, é de outra alçada, vai para outro lugar. Precisa ter um feedback de alguém que recepcionou isso. Aí, como não havia, peguei todos os documentos e vim aqui na prefeitura solicitar a resposta. Entendeu? E aí que aconteceu esse movimento que está acontecendo aqui. Só para colocar, para me esclarecer como as coisas têm acontecido. E aí, vamos dizer assim, não é de meu interesse particular gerir esse fundo. O fundo é gerido pelo Conselho. Entendeu? Certo? Então, para que fique bem claro aqui. Né? Eu não vou ser eu que vou tomar decisões. Quem tem que dizer quais são as prioridades é o Conselho. Qual é a prioridade que nós temos? Existe algum instituto, certo? Alguma instituição dentro do município que tenha alguma coisa a ver com o ambiente, que queira solicitar, nem pode solicitar agora porque não tem, certo? E quando tiver, qual é o termo de referência? Precisa estabelecer um termo de referência. Vou ser eu que vou escrever? Não, eu desconheço legislação muito propriamente, certo? Eu sou engenheiro e professor, como é que eu vou falar sobre legislação? Eu pergunto para a prefeitura e peço auxílio, porque na lei que criou o Conselho também diz que a prefeitura tem que dar o suporte para o Conselho funcionar. Então tem que ter um advogado aqui, tem que trazer as pessoas das outras instituições aqui para conversar conosco.
Entendeu? É isso que eu estou falando o tempo inteiro, certo? Então, assim, não é porque eu esteja atacando particularmente o trabalho deles, certo? É porque a gente precisa colocar fluxo para poder entender como é que funciona. Mas, certo? Então, e aí é desgastante por uma questão do seguinte, ó. Aí eu vou falar que seja uma questão particular, né? Eu entendo que tudo teria que ser documentado, mas algumas coisas poderiam ter sido informadas, certo? Aí quando algumas pessoas falam, não, oficia. Então, por conta de desconhecimento dessa abençoada lei, criou-se toda... Porque se eu já soubesse lá no primeiro dia que eu entrei aqui que a lei existia, eu já tinha começado esse movimento em agosto do ano passado. Em agosto do ano passado eu já teria começado ele, para instituir o fundo, para fazer... Porque existem previsões de, como é que eles chamam, de emendas no orçamento, que você poderia fazer para 2022 essa coisa acontecer. Bom. Mas como eu não tinha conhecimento da lei que realmente dizia, certo? Então eu não fiz nenhum movimento. E nesse momento agora eu fiz porque a tal da lei para 2023 vai acontecer. E se nós não temos conhecimento que é preciso fazer isso, nada vai acontecer de novo. Só esclarecer um ponto, presidente. No seu artigo 2º, constituirão recursos para o fundo. Não é somente a dotação orçamentária. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itens. Um deles, o cara veio aqui semana retrasada. Compensação financeira ambiental sobre pagamento e pena de prestação de serviço. O cara chegou aqui nessa mesa, olha, eu preciso cumprir pena. Então, eles vão cumprir pena lá no meu viveiro municipal. Aí daí ele me perguntou, poxa, vocês não têm um fundo municipal? Eu falei, nós temos, mas não tem a conta. Não, porque senão a promotora transformaria isso daí em valor. Então, ele já é residente em São Paulo. Chegou lá em São Paulo, ele pagou. Um item motivou tudo isso, e se a não existência do fundo, certo, propriamente como conta e como direcionamento e com regulamentação, impede qualquer um dos outros. Não, eu sei, mas o que eu estou falando aqui... Nenhum dos outros vai funcionar se a tal da conta não existir e não tiver uma regulamentação. Agora, a gente vai fazer o quê? O secretário vai pedir para que se abra a conta. Eu vou informar o conselho, o nosso fundo foi aberta a conta número tal, eu preciso de um responsável por essa conta agora. Ponto. A partir daí a gente pode procurar recurso? Pode. Só que eu não posso ir como prefeitura, eu posso ir como conselho. Só que eu faço parte do conselho, eu não posso ir sozinho. Então tem que eu, o presidente, a vice, a senhora, o outro aqui, vamos procurar um recurso? Vamos. É assim que funciona. Agora, a dotação orçamentária, no próximo ano, quando for virar, não sei como é que o ano que é. Tem que acontecer agora. Se não apontarem agora, não acontece. Certo? Presidente, gostaria de dar uma sugestão, o senhor convidar a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, porque eles também aprovam o orçamento. Numa próxima reunião. Isso, olha. Porque na verdade, nós precisamos convocar eles para uma reunião extraordinária, porque em setembro a coisa já está acontecendo. Agosto já está aí, ou de repente essa lei está sendo montada agora. É importante, porque quem aprova o orçamento do município são os vereadores. E eu já até a prefeitura ela elabora, mas quem aprova são os vereadores. E tem uma comissão de meio ambiente lá que poderia ser convidada para reportar aos demais vereadores a importância de se ter um orçamento para o meio ambiente. Tá, isso foi cobrado, né, juntamente vamos dizer assim, por conta dessa pauta do mês do meio ambiente, que estava. A comissão tinha e tal, não sei do que, a cobrança foi feita, particularmente por mim, certo? Ao vice-prefeito que estava, ao vereador que estava, certo? A todos que estavam lá, foi feito com relação à instituição desse fundo. E nós vamos convocar, nós vamos chamar eles para participar disso. Mas, aí, vamos dizer assim, nós temos que fazer uma reunião bastante objetiva e já, de repente, com algumas coisas pautadas. Como ou de repente minutado, sei lá, vocês podem pensar a melhor forma aqui. Vocês têm estrutura, ou pode acionar a estrutura para ajudar com relação a isso. Para colocar quais são os itens que nós gostaríamos de colocar, para quais projetos já existem hoje que você pode dotar orçamento para o meio ambiente. Vocês aqui estão internamente, vocês têm que direcionar isso. E aí a gente conversa com eles sem nenhum problema, tá? Então, eu peço perdão, né? De repente fica parecendo que é uma briga, mas eu não estou disposto... A situação é que nós esclareçamos na comunicação, certo? As coisas, esclareçamos aqui, porque a minha intenção não era denegrir a sua imagem,
Jamais. A minha intenção é dizer assim, em todo momento a informação que para mim ficou claro é que esse fundo não existia, a lei, a prefeita nunca tinha assinado, era isso. Assim, o senhor fala, a prefeitura em nenhum momento trouxe a lei, ou falou que não tem a lei. A partir do momento que o senhor fala nomes, mas pessoal, vamos, entendeu? Mas eu já entendi um pouco já está resolvida essa parte. Então, aí assim, na verdade, o município não tem um código ambiental, né, pelo que o Nilson acabou de falar. Então, eu falo, não tem. Não tem. Porque dentro desse, porque o código poderia juntar todas essas leis, certo? Para mim. Por que nós precisamos, em Francisco Morato, uma política municipal de meio ambiente? Lá a gente vai colocar todas as leis, tudo que a gente precisa, entendeu? Tudo. Se isso já tivesse, nós não teríamos tantos problemas ambientais. Pelo conselho ele poderia auxiliar nessa elaboração da política. O conselho ele pode provocar tanto o conselho como a Câmara Municipal, para que a gente faça, que a gente redija alguma lei. Nós já estamos a 20 e poucos minutos do final da reunião, nós não vamos estender para mais. Além disso, eu creio que sobre isso da pauta nós conseguimos vencer. Você gostaria de falar, Mara, por favor? Referente, né, nítido que existe, né, assim, ao meu ver, como pessoa, que tem mais aqui também pode pontuar isso, que por enquanto numa reunião não existe um conselho, mas existe o conselho civil e o público. E não é isso que a gente tem que idealizar. Nós temos que se juntar, né? Isso. Por exemplo mesmo, o senhor João contou aqui que ele não teve essa informação antes. O senhor Nilson mostra, só que, assim, é igual ele falou, essa lei está na mão dele, está esses documentos, tudo em mão dele. A gente não teve esse acesso, né? Ele pontuou também que é referente por não ser presencial, não é, senhor Nilson? Eu vejo que é isso, por conta de não ser presencial, que presencial foi bem mais fácil. Agora todo mundo sabe o que tem. Mas também, senhor Nilson, eu sou de uma geração que eu também tenho uma idade, né? Mas também quero uma mudança também de um mundo que todos estejam onde estiver, que possam participar de reunião sendo livre, presencial. Mas assim, essa informação também que está aqui na sua pasta, que se encontra na sua pasta, pode ser direcionada, né, ao e-mail, ao grupo, não sei o porquê, né, que não foi direcionado duas, certo? A com relação especificamente ao fundo e à lei, foi direcionado, como disse agora, no dia 25, e teve uma anterior, que era do protocolo do ano passado, certo? Que foi o próprio Departamento do Meio Ambiente, que comunicou, porque ocorreram as ações do Dezembro Verde o ano passado. Como a gente não tinha um entrosamento, uma conversa tal, a gente não conseguiu ter um estabelecimento. Então foi feito um ofício pedindo para que o município, que os órgãos, né, se manifestassem e a gente pudesse organizar de uma forma o Dezembro Verde. Então essa resposta veio agora. Aí para vocês terem ideia, então por isso que acabou gerando uma certa expectativa, porque esse ofício com relação a Dezembro Verde é de novembro do ano passado. Ele veio ter resposta no final do mês de maio, se não me engano, vai estar lá no e-mail, dá para a gente resgatar a data. Então, para entender, certo, que as coisas começaram a acontecer justamente porque eu estou cobrando, certo? Porque assim, olha, se eu estou pedindo oficialmente, através de ofícios, documentos escritos, então as coisas têm que chegar oficialmente, né, por documentos escritos. Como nós temos essa dificuldade de que as pessoas, uma parte, inclusive da sociedade civil, né, que tem mais dificuldade de estar aqui presencialmente, então, nós precisamos digitalizar. Então, teve alguns documentos, os que vieram digitalizados, eu compartilhei com os integrantes do conselho. Né? Se alguém não recebeu, né, então aí é só me pedir que eu mando. Está aqui a resposta que a prefeitura deu. Porque eu posso, vamos dizer, eu sou uma pessoa falha, então eu posso cometer uma falha de julgamento. Alguém pode olhar como a Andira olhou naquele dia e disse, não, João, eles a todo momento disseram que a lei existe. Mas na minha cabeça a lei era a lei de 2010, e não a lei de 2018. Certo? Então a Andira foi muito clara e ela é bem ponderada, certo? E ela colocou essas situações na hora da reunião, tá? Então, nós agora temos todas essas informações e nós temos que seguir adiante. Então, só para a gente poder... Deixa eu só terminar aqui, pode falar. Ó, com relação ao questionamento, por exemplo, solicitação de construção do Código de Obras. Isso daqui já foi enviado, tá vendo? Foi enviado para o Conselho do Meio Ambiente,
esclarecendo que em relação à construção do Código de Obras e edificações do município de Francisco Morato, as reuniões para a discussão do mesmo já aconteceram, inclusive 12 de novembro de 2021. Houve audiência pública de apresentação da minuta do Código, o qual ficou disponível no site da Prefeitura por mais de 20 dias. Então, isso daqui já foi enviado para o Conselho também via e-mail, que é a solicitação sobre o Código de Obras. Número de processo digitalizado é o que eu vou mandar. Esse sim eu vou mandar agora. Já esse daqui da Ecópolis, isso aqui já foi retirado. Eu, Renata, Patrícia, Aldo, vice-presidente do Conselho, retirei. Então, não é só aqueles dois, são 4. Tá, então, tudo bem. Retificando, foram 4. A resposta mas dá a entender que a gente não respondeu nada. Ô Nilson, mas não obedeceu o prazo, certo? Tem algumas coisas que aí gerou uma expectativa, então, infelizmente. Perdão. O que eu quero dizer, referente ao quê? Tem tantas informações do protocolo quanto aquele outro papel das ações que tem que ser feita, que pode ser feita pelo meio ambiente. Isso. E a gente, como conselheiro, não falo como mamãe, falo como conselheira, integrante do conselho, que a gente não teve esse acesso. Certo? Eu acho que tem que não referente disponibilizar tudo. Civil, não referente prefeitura. Eu falo referente o quê? O grupo, o conselho, nesse sentido. Porque assim, teve um papel agora do senhor Nilson. Você pode mostrar esse Nilson amarelo? Que o senhor Nilson mostrou que o senhor não tinha conhecimento também, ou se chegou, se foi. É que ele ainda vai enviar. Ele vai enviar. Ele vai enviar. É o único papel da reunião, das ações que a gente pode desenvolver para cada lei. Cada lei? Então, o ideal seria o quê? Dentro do grupo do conselho, acho que tem que inserir as duas. Sim, já foi solicitado. Dentro do grupo, eu acredito que tem que estar disponibilizado a ata da reunião, o áudio, o vídeo da reunião. Tem que estar disponível lá essa documentação. A resposta foi feita, tira a foto aqui, põe lá no grupo. A prefeitura respondeu ao conselho. Está aqui, porque tanto nós vamos estar vendo, porque é interesse nosso também. E aqui você falou da lei. É uma solta, você tinha uma acho que é assim. Que a gente fala das ações que a gente pode fazer. Do fundo, né? Esse daqui. É que ele estava lendo a pequenininha, mas daí o lei que tem uma maior. É a lei embaixo. Não, mas é aquela dali. É que ele estava lendo assim pequenininha aqui. Por isso que eu acho que é uma forma presencial para nós termos acesso. Não, a gente pode manter isso. É diferente vamos lá. Vou aqui falar, gente. Que é o próximo item da pauta. Essa é o próximo item da pauta. Que é assim, primeiro, aí é uma coisa que é assim, né? Então, nesse item, por exemplo, gerou uma controvérsia no grupo, né? Que é a maneira como foi dito. Eu não quis ser indelicado, né? Mas aí eu vou dizer assim, olha, eu coloquei alguma coisa que julguei importante. Então, eu não relevo as coisas que são colocadas. Elas são colocadas, eu pauto. Entendeu? E também tem direito a falar aqui, quem se prontificar fala. Eu não restringo a falar de ninguém. Pode ser que, eventualmente, eu interfira e, se quiser me corrigir no momento, não tem problema. Então, com relação ao regimento interno do CMMA, ele foi alvo de várias reuniões, 3 ou 4 reuniões, até que nós conseguíssemos pautar ele e publicar o regimento. Foi publicado, certo? Alguém acompanhou? Foi publicado? Sim ou não? Na verdade, na imprensa oficial. É mandado para obras, eu acompanhei. Tá, então, mas... Eu posso pedir... Aí nós vamos... Não é o setor de meio ambiente que publica. Não é o setor de ambiente que publica. Então, para a gente poder entender o organograma, certo? Somente depois da reestruturação é que ficou claro, certo? Então, assim, nós temos a Secretaria de Obras, a instituição do Conselho e os departamentos, né? E aí, por isso que eu digo assim, os departamentos, não é que eu queira, né? Tem que reportar ao Conselho, certo? Reportar não é colocar em submissão, é reportar no sentido de comunicar os projetos que estão acontecendo para que a gente divulgue para a sociedade e para que a gente tenha conhecimento e, de repente, opine nas questões que vão interferir no meio ambiente. Então, isso é um fluxo. Como, vamos dizer assim, para a minha participação e a participação de alguns aqui desse conselho, foi preciso ter uma reformulação da lei de 2010. Né? Porque, a princípio, eu nem me candidataria a ser participante desse conselho, até o último momento, quando alguém diz, não, professor, o senhor, como professor da cidade, tal, o senhor pode se candidatar. Aí, eu me candidatei, certo? Então, aí, bom, assim, se tem um conselho, precisamos ter um regimento.
Fomos buscar o regimento, colocamos lá uma situação, tal, adaptamos em algum outro regimento, porque você também, se existem vários conselhos do meio ambiente, eu não vou ficar inventar a roda, certo? Então tem vários conselhos de cidades conceituadas que têm um funcionamento adequado, eles organizam as reuniões e tal, então a gente pegou, adaptou para a nossa realidade, foi dado voz a todos para que, não, aqui isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, e mandamos publicar o regimento. No nosso regimento ficou estabelecido que as nossas reuniões elas podem ser híbridas. Elas podem ser híbridas, né? Então, não que seja uma obrigatoriedade. E também não é uma obrigatoriedade. Sendo presencial, como a Mara colocou, o Nilson está propugnando, fica muito mais simples, as documentações estão na mesa e as pessoas ficam esclarecidas. Só que a gente restringe a possibilidade. E outra coisa que acontece é o seguinte, eu gostaria de comunicar a vocês. Por exemplo, nesse momento eu coloco a vida de vocês toda em risco. Por que eu coloco a vida de vocês toda em risco? Porque hoje eu andei no ambiente hospitalar. O nosso amigo ali também. Nós aqui, nós não acabamos com a pandemia. Tem uma nova doença andando por aí. Então, as reuniões presenciais, elas são boas, mas elas têm os seus perigos nesse momento, tá? Eu sei que... Entendeu? Ô Nilson, olha, fica parecendo uma brincadeira, mas é sério, certo? E tem gente que tem medo, velho. Os caras não querem. Imagina o cara vai sentar numa sala dessa aqui, aí depois o sujeito adoece, a família dele adoece, o cara fica se culpando, qualquer coisa assim. Então, por isso que foi colocado ser híbrido. Porque se não tivesse esse problema de pandemia, seria presencial. Todo mundo, quem pode presencial, pode. Se não pode, pede passagem do conselho e pronto, acabou. Mas não, teve a possibilidade de ser híbrido e isso foi muito bom, porque do ponto de vista democrático, abriu a possibilidade de outras pessoas que não participariam passarem a participar. Não é? E esse é o ponto que nós colocamos, que assim, é preciso ser híbrido. E aí, para finalizar esta pauta que está dentro dessa pauta. Foi um protocolo também, aí vocês que são da Secretaria de Desenvolvimento Social, apesar da situação ter acontecido hoje, porque nós não estávamos vindo presencialmente, a sala foi ocupada por qualquer outro motivo, não é? Mas o que nós sentimos falta, né? Porque como a nossa reunião vai ser híbrida, é preciso ter uma infraestrutura, e como a lei já diz que a infraestrutura, quem tem que garantir é a Prefeitura, certo? Então tem que ter aqui, que todos possam ser ouvidos. Que, por exemplo, se o William quiser abrir o microfone ali e falar com todo mundo, o William está ali, tá vendo? O William Pereira, certo? Ele quiser falar com todo mundo, as pessoas aqui não vão conseguir escutar ele. Tô aqui. Ô William, eu estou usando você como exemplo, mas não se sinta envergonhado, tá? Então, tudo bem. Esse som, certo, desse computador para uma sala como essa não é um som adequado para uma sala de reunião, né? Para nenhum dos conselhos que tem aqui. Então, foi solicitado por 2 vezes, certo, essa questão dessa infraestrutura. O ano passado, certo, eu cheguei a vir para uma reunião aonde já estava agendada a sala, mas haviam colocado uma segunda reunião, só que eu cheguei antes, e eu sentei na sala e de lá eu não saí, porque já estava agendado para o Conselho do Meio Ambiente naquele momento. Não que eu quisesse ocasionar um transtorno, mas porque... Foi uma exigência, certo, lá do início, não, tem que ser tal dia, tal, a sala é ocupada, tal, só tinha esse dia, tal, e ficou as quinta-feiras, porque só tinha esse dia, e aí o horário foi definido mais ou menos pelas pessoas, tal, tá 14 horas, beleza. Então isso foi definido. Entendeu? Hoje, por exemplo, certo? Então, como eu falei para você, estou falando sério, eu fui para um ambiente hospitalar, não sei, entendeu? Mas, então, as reuniões serem estritamente presenciais, nesse momento, não tem como você colocar essa obrigatoriedade. E aí, eu gostaria, se alguém estiver em desacordo com isso, então vocês se manifestem. Eu sei, o Nilson pode se manifestar, que eu sei que ele é contrário, não é? Com relação a isso. Mas não tem como você colocar essa obrigatoriedade para as pessoas, entendeu? Porque você está exatamente nesse momento, não é... Nós não estamos nem em 2020, antes do problema, lá em janeiro, fevereiro de 2020, e agora, nesse momento, infelizmente, nós temos essa nova realidade. Mas, vamos assim, para nosso benefício... Em relação à questão da reunião ser presencial, eu acho que isso já, mesmo estando na pandemia, eu acho que já é uma questão mais obrigatória, porque a gente já voltou no trabalho, a gente está com as crianças na escola, a nossa vida meio que segue. Mas aí... Se a gente não sente segurança, então a gente faz uso dos mecanismos que nós temos para poder máscara, Acho que haveria uma votação dos titulares que estão aqui. E a sala de reunião, inclusive, todo mês, quem faz uso dela, basicamente, sou eu, né? Eu subo, eu que vou até o 6º andar, chegar não tem ninguém, mas eu fico lá às vezes sozinha, porque na minha sala, como tem outras pessoas que trabalham, então eu faço uso da sala. Então vai ter reunião, eu subo. Quando eles não descem, eu fico lá, eles ficam no departamento deles e eu fico lá na sala sozinha. Bom,
Então, você, da maneira mais democrática possível, você pode abrir a votação. Mas você vai abrir a votação, ó. Você precisa falar que você a votação, gente, eu sou a favor do híbrido, tá? Eu pontuei o porquê, tá? Tem a questão da pandemia, assim, e tal, mas não todo mundo já voltou ao trabalho. Mas eu falo assim, na praticidade, tá? Então, meu voto é para, né? Mas, estamos aí. Todo mundo tem o direito de votar, de opinar, né? Só os titulares, tá? Você é titular. Tá bom. Tá? Gente, eu peço licença, tá? Que aconteceu entrevista bem aqui. Eu também vou votar. Vai lá. Eu volto para presencial. Vocês. Boa tarde. Boa tarde. Sabe pra ele, né? Tchau, tchau. Vai lá. A titular é ela? Eu sou a favor do presencial, porque lá no Jardim Alegria a internet é muito ruim, as resistências não tem. Tem que correr pra cá. Tá bom. Mas se eu fosse voltar também seria presencial. O Gabriel, como ele é o suplente, mas como titular. Não, mas hoje o Cláudio já avisou que não vem, é você mesmo que vota. Eu voto em híbrido. Não sei se ainda dá tempo de falar, porque eu acho que já está encerrando o horário aqui, né? Eu queria agradecer o esclarecimento que o senhor Nilson deu sobre os questionamentos que eu já havia feito. Alguns eu fiz antes de entrar no conselho, então são coisas de 2019, 2020, 2021, foi antes de entrar. Então foram questionamentos de problemas que eu vinha presenciando ali no bairro e tudo mais. A ideia era buscar esse entendimento que hoje a gente tem. Então a gente sabe que, por exemplo, hoje a gente não tem uma app. Apesar de discordar dessa informação, não tem como falar que é mentira, porque não é. Não é uma app, mas ele já compreendeu. Exato. Não, concordo. O que eu não concordo. Vamos lá então, nós dois. O que eu não concordo em relação. Porque às vezes um está falando um lugar e o outro é outro. Não, objetivamente, William, porque nós estamos em regime de votação. Mas eu vou falar da minha rua. Perdão, William, nós estamos em regime de votação pela questão da reunião, ser híbrida ou presencial. Então eu voto para ser híbrido, porque eu estou no meu trabalho, eu não consigo ir aí. Ainda assim eu estou participando, então eu entendo que hoje, na realidade que a gente tem, o híbrido é o melhor modelo de reunião. Então, eu acho que se a gente colocar 100%, posso terminar de falar? Então, tipo, se a gente põe presencial, a gente limita a possibilidade da população de participar, porque todo mundo trabalha e tem responsabilidades. Não tem como a pessoa se estender, sair do trabalho dela para poder ficar, por exemplo, o dia inteiro na prefeitura, ou seja, 2, 3 horas. Se eu chegar no meu chefe, por exemplo, e falar, eu preciso ficar 2 horas numa reunião lá em Francisco Morato, ele não vai porque eu tenho a minha responsabilidade de trabalho. A gente mudaria o horário da reunião para o horário fora do comercial, né? Mas tudo bem. Tá, perfeito, registrado então. Não, eu vou ficar por último, né? Entendeu? Presencial. Indira? Bom, eu reconheço todos os benefícios de reunião presencial. Tenho participado virtualmente por conta do horário em específico da reunião, que é durante o meu expediente de trabalho. E se for alterado o horário, me facilitaria participar, né? À noite ou em algum outro momento. Tá perfeito, Indira, mas para esse momento simplesmente ser híbrido ou presencial. É porque a gente acabou abrindo a votação somente pelo formato, mas não foi colocado se haveria alteração de data e horário. Essa é uma questão. Porque teria que fazer essa adaptação. O pessoal que já saiu, eu não sei se eles poderiam também se deslocar nos horários. Se eles puderem, perfeito. Então a gente vai ter que... Então, tendo essa condição. É porque a gente precisa tentar avaliar a participação da maior parte possível. Até para ter legitimidade, porque senão a gente decide as coisas sem legitimidade. Não está todo mundo aqui, né, representado. Sim. Eu gosto muito de participar do conselho, gosto de contribuir o máximo que eu posso. Acredito, inclusive, que a gente se reúne pouco, porque as ordinárias são só uma vez por mês e é muita coisa que a gente poderia estar fazendo, não só para o público, mas para a consistência mesmo do que a gente precisa burocraticamente como conselho.
Então, caso mude o horário da reunião, eu concordo de ser presencial. Caso mantenha... Mas a situação, Indira, ela é bastante emblemática aqui. Para esse momento, você vota numa opção ou de outra, mesmo sem essa... Então, a minha opção é híbrida. A princípio é híbrida. Se for manter o Então, você me informa a contabilidade, Rosali, por favor. Voto Nilson. O meu é presencial. Eu acho que empatou. Deixa eu ver. Os presentes, né? 1, 2, 3, 4. A saúde. 1, 2, 3, 4. Então, tá 4-3, mas aí o senhor é o seu voto. Qual que é o seu voto? Híbrido. É isso que eu falei. Bom, olha, eu não vejo nenhum problema em continuar sendo híbrido, certo? Se eu puder, certo, eu venho à reunião na prefeitura, não tem problema. Tanto que eu vim no início, eu não parei de vir por conta da pandemia e depois por conta do meu acidente. Não é? Tive um acidente aí e, na verdade, eu nem deveria estar me deslocando por aí, que eu estou com a minha perna com restrição de movimento. Né? Então, a minha votação é híbrida, e ficando empatado, ainda resta a mim desempatar, não é isso? Se é que eu posso votar numa situação como essa, ou então eu simplesmente abro mão de votar. Certo? E, na verdade, poderia levar para a próxima reunião a possibilidade, igual a Indira impôs, de mudar o horário. Aí trazer uma proposta, novas propostas de horário e tudo mais, e aí a gente põe em pauta de novo e discute de novo na próxima reunião. Se todos, né, tudo bem, se for dessa forma? Por mim, tudo bem. Tá bom? Por mim, tudo bem. Acho que a ideia de trocar o horário também poderia ajudar. Pessoal, então, nós já vencemos aqui, tem outros 2 itens que não tem problema, que seria sugestões de câmeras técnicas e assuntos gerais, a gente desloca para a próxima reunião. Uma ótima tarde a todos, certo? Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Eu não vi a Cooper Unidos. Sim, mas a Indira registra a presença deles lá. Sim, precisa constar na ata, né? Mas eu vou mandar para vocês já o link, porque